Que o modo Sub é mais do que roubado todo mundo já sabe, até mesmo no Shippuden, onde todo mundo é forte. No clássico, então, faria o Naruto acabar com quase qualquer um. Então, como seria esse cenário? Como seria se o Naruto, no clássico, conseguisse o modo sábio? E para isso fazer o mínimo de sentido, vamos colocar esse aprendizado no melhor ponto. No caso, durante o mês de treino, antes das finais do exame Chunin. É exatamente nesse ponto que o Jiraiya aparece. Mas não seria ele que ensinaria o Senjutsu ao Naruto. Durante o treino de invocação, o Naruto acabaria fazendo uma invocação reversa, sem querer, e iria parar no Monte Myoboku. O Jiraiya só iria atrás depois. Primeiro porque o Naruto teria simplesmente desaparecido, e segundo porque um dos sapos avisaria que um garoto loiro apareceu lá. E isso, inclusive, seria o mesmo do próprio passado do Jiraiya. Ele também chegou ao Monte Myoboku através de uma invocação reversa. Só que existem dois problemas que é bem fácil perceberem aqui. Mesmo o Naruto tendo talento para o modo sábio, ainda seria cedo demais para ele dominar esse modo nesse momento. Isso porque tem duas coisas que iriam atrapalhar ele: o controle de chakra horrível que ele tinha nessa época e a hiperatividade dele. Isso porque para aprender o Senjutsu é preciso de concentração, equilíbrio e paciência, coisas que o Naruto não tinha quase nada nessa época. Ele precisaria literalmente esquecer o mundo e meditar por horas, o oposto da personalidade dele nesse ponto. No Shippuden, ele só aprende o modo sábio perfeito tão rápido assim, porque já tinha isso ou ele conseguiu aprender rápido. E isso depois de quase 3 anos treinando com Jiraiya. Ou seja, seu controle de chakra evoluiu muito. E logo depois, com Kakashi, ele dominou a natureza do vento, que é um passo acima do controle de chakra normal. Ele também criou o Rasen Shuriken, um dos jutsus que talvez seja o que mais precisa de controle de chakra e, acima de tudo, ele estava mais maduro e mais determinado. Por isso, nessas 3 semanas no Monte Myoboku, o Naruto aprenderia apenas o modo sábio imperfeito, e só conseguiria isso por puro talento natural. Porque sem isso, ele nem chegaria a sentir a energia natural. A determinação de provar que o Neji, o Sasuke e os outros estavam errados ajudaria, mas não teria sido o motivo dele conseguir isso em tão pouco tempo. Porque realmente faltava a habilidade, que mesmo imperfeito, esse modo sábio ainda é um modo sábio. Ele aumentaria sua força e muito em relação ao que era antes. Além disso, ele aprenderia invocação, sendo só uma consequência do treinamento, porque ele teve que evoluir e muito seu controle de chakra para isso. Ele também teria entendido o conceito do Comitê dos Sapos, o estilo de taijutsu que usa energia natural para ampliar alcance e impacto. Pode parecer bem básico, mas isso ajudaria o taijutsu imprevisível do Naruto. Ainda assim, a luta contra o Neji seria quase igual. O Naruto não poderia simplesmente ativar o modo sábio em qualquer situação, porque ele ainda tinha chance de virar uma estátua de pedra, mas a diferença estaria no combate corpo a corpo. Ele derrotaria o Neji com o Uzumaki Barrage potencializado pelo novo estilo de luta, e venceria sem precisar usar o chakra da Nove Caudas. Mas esse Naruto mudaria algo importante durante a invasão do Orochimaru e da Vila da Areia. Como o Naruto estava tendo um hiperfoco em melhorar o modo sábio, ele tentaria treinar isso sempre que pudesse, inclusive durante as finais. E seria ali, enquanto meditava, que seu sentido de chakra perceberia algo. Como o Orochimaru estava lá, disfarçado de Kazekage, e o chakra dele era impossível de confundir por ser quase o oposto da energia natural, o Naruto teria percebido isso. Afinal, ele tinha sentido o chakra dele quase na pele na Floresta da Morte. Então, durante a luta do Sasuke contra o Gaara, o Naruto falaria isso com Kakashi, que o chakra do Kazekage era idêntico ao do Orochimaru. Pode parecer estranho vindo dele, mas o Kakashi ele confiava no Naruto, principalmente quando ele falava algo que não era normal dele. E como Konoha já estava em alerta por causa do Orochimaru ter aparecido, essa informação seria o motivo que muita coisa mudaria, porque os ninjas começariam a se preparar e avisariam Hiruzen, e só por causa dessa pequena informação, a vida dele teria sido mantida. Quando a invasão começasse, o Hiruzen não teria ficado sozinho dentro da barreira do Quarteto do Som. Com alguns ninjas ao lado e com o Ema lutando junto, o Orochimaru seria forçado a além do normal. A luta ainda aconteceria, mas ele seria forçado a fugir antes que fosse tarde demais. Enquanto isso, contra o Gaara, as coisas seriam diferentes para o Naruto. Ali seria o momento ideal para usar o modo sábio imperfeito, com a luta mostrando o Naruto fisicamente acima do Gaara e até do Sasuke, enquanto estivesse usando Senjutsu. Mesmo que ainda precisasse invocar o Gamabunta, para acabar com tudo, a diferença de nível ficaria clara, e isso afetaria o Sasuke. O sentimento dele de ver o Naruto superando ele começaria a aumentar, e essa sensação poderia acelerar sua busca por mais poder. Só que o Hiruzen teria outros planos para mudar sem saber essa escolha dele. Afinal, como ele estava velho e vendo que não conseguia mais cuidar da vila, ele precisava de um sucessor, e ele nunca que colocaria o Danzo nesse cargo. Só que o problema é que nem mesmo Jiraiya iria querer o cargo, nem o Kakashi queria isso. Então, o que restava era a ideia do Jiraiya de ir atrás da Tsunade, levando o Naruto junto. Mas Hiruzen também pediria para ele levar o Sasuke junto, como se fosse uma missão de proteger ele, porque o Hiruzen pensava que pode ser que o Orochimaru vá atrás dele igual fez antes, e é melhor ele estar com alguém que não vai estar dentro de Konoha por um tempo. E essa viagem teria sido bem importante para os dois garotos, tanto para o Naruto quanto para o Sasuke. Apesar dele se sentir atrasado se comparado ao treinamento do Naruto, se sentindo frustrado por isso, o Jiraiya teria ajudado, da maneira dele, a focar essa frustração para ele treinar, em vez de só ficar pensando em como ficar mais forte de qualquer maneira. Isso também mudaria o encontro com Itachi e o Kizami. Como o Jiraiya estava responsável por um Tira e um Jinchuriki, ele não teria ficado brincando, o que evitaria que o Sasuke fosse colocado em estado vegetativo após um Tsukuyomi.
E assim com os dois tendo um arco para criar ainda mais rivalidade entre eles. Só que também, junto a isso, mais respeito um pelo outro, vendo um ao outro se esforçando cada vez mais. Ainda mais o respeito que o Sasuke sentia pelo Naruto, porque quando aprendeu sobre o modo sábio, ele tinha começado a ficar cada vez um pouco mais disciplinado, principalmente na questão de meditar. O Naruto ainda tinha que ir para o Monte Myoboku para desenvolver ainda mais o modo sábio, porque senão, sem o Fukazaku, ele se tornaria um sapo pedra. Por isso que ele só usou esse modo apenas uma vez, em um momento que ele sentia que era necessário. E esse momento necessário teria demorado, exatamente porque o Orochimaru nunca teria ido se encontrar com a Tsunade. Isso porque ele não teria tido seus braços selados pelo Hiruzen. Então todo esse arco teria sido apenas o Jiraiya e o Naruto, agora o Sasuke também, tentando convencer a Tsunade a ir para Konoha. O Naruto mais queria convencer ela a curar o Kakashi, e o Jiraiya queria convencer ela a se tornar a quinta Hokage. No final de tudo, ela teria ido para a vila cuidar do Kakashi, mas apenas para isso. Como não teria tido um momento de quase morte do Naruto para salvar ela, e mostrar como ele tinha determinação mais do que suficiente para seguir com seu sonho, ela nunca teria mudado, e, consequentemente, nunca superado seu medo de sangue. Por isso que a luta entre os Senins nesse arco não teria acontecido, apesar do Naruto ter sim vencido sua aposta com ela. Enquanto Sasuke, ele veria que o poder do Naruto poderia ser o que ele precisava para derrotar o Itachi. Um poder que parecia ser o inverso que seu irmão pedia. Em vez da raiva e vingança, poderia ser algo muito mais calmo. Isso teria sido o suficiente para mostrar ao Sasuke que ele não precisava ir atrás do Orochimaru. Na verdade, ele nem gostaria disso. Não só ele não teria sido destruído mentalmente pelo Tsukuyomi, como também ele respeitaria o Naruto ao invés de sentir inveja. E como ele treinaria com Jiraiya quando ficasse com ele, o Sasuke teria recusado o convite do Quarteto do Som, mesmo se tivessem ido atrás dele, acabando que eles teriam sido forçados a sequestrá-lo. Mas isso também não teria dado tão certo assim. O Sasuke, mesmo que tenha sido espancado, faria barulho bastante para chamar a atenção de outros ninjas. E assim, depois de tudo, ele ficaria na vila, treinando com Kakashi, que é o que mais ajudaria ele em relação ao seu Sharingan e ao elemento raio. Mas não teria sido só isso. Como o Sasuke estava mostrando realmente lealdade à vila e mostrando que iria ficar na vila, o Hiruzen, sendo forçado a ficar como Hokage, teria dado acesso a ele aos manuscritos do clã Uchiha. Algo que já deveria ser dele, mas por não poder deixar isso sair pro mundo, o Hiruzen teve que manter isso escondido, pelo menos os mais perigosos e mais fortes que tinham. Então o Sasuke ele aprenderia as técnicas ancestrais de fogo e Shuriken Jutsu que só o clã dele tinha. Isso daria a ele um senso de orgulho e herança, em vez de um senso de vingança e perda. Enquanto Naruto, para não ficar para trás, ainda teria ido embora com Jiraiya, mas também teria ficado a maior parte do tempo no Monte Myoboku, não demorando para ele alcançar o modo sábio perfeito, e isso pouco depois de ter saído da vila. E com isso, com todo o tempo que teria de sobra, o Jiraiya teria focado o resto do tempo dele com o Naruto em tudo o que faz ser um ninja. Como o Naruto já tinha o modo sábio, não parecia preciso ele se arriscar a usar o chakra da Kyuubi. Isso faria com que o Naruto deixasse de usar a Kurama como uma muleta, porque ele muitas vezes usou seu chakra em batalhas mais difíceis. E claro, tudo que esteja relacionado ao chakra, ele teria aprendido mais rápido, porque ele acabou pulando algumas etapas para conseguir o modo sábio. Então, ele aprenderia mais rápido a controlar a natureza de vento dele, e criado algumas variações mais simples do Rasengan, em vez de só o Rasen Shuriken. E como Naruto passa a maior parte do tempo meditando para melhorar, e até mesmo chegar além do modo sábio perfeito, ocorre uma mudança na sua relação com a raposa. O Naruto não teria usado mais o chakra da Kurama para quase nada, e a Biju só ficaria como apenas um espectador, o que já estava deixando ela irritada, porque a única coisa que via era o Naruto meditando por horas e horas, e acabou que começou a falar com ele por puro tédio, revelando algumas coisas que demoraria para os outros perceberem. Mas não teria acontecido só um tempo de paz para eles, onde todos iriam treinar sem muitos problemas, porque a vila tinha começado a ficar cada vez mais perigosa para o Danzo. Isso porque o Hiruzen teria que começar a agir mais rígido nas decisões dele para suportar a situação que estavam, ficando mais parecido com o Tobirama como Hokage. E isso era um problema para o Danzo, porque o Hiruzen começaria a encontrar formas de tentar diminuir ainda mais seu poder para que não fizesse mais nada, usando a própria raiz contra ele, e usando também a raiz para diminuir o poder dele. E o Danzo ele não poderia ficar parado, e teria acelerado seus próprios planos. No caso, eliminar o Hiruzen e o Sasuke antes, sendo isso um golpe de estado. O problema era que ele ainda estaria tendo que assassinar o Hokage e o último Uchiha, que estava ficando cada vez mais forte, então não seria fácil. O atentado, que era para ter sido silencioso, teria virado um caos que seria impossível esconder de todos. E tanto a Raiz quanto o próprio Danzo teriam que ser executados por traição. Só que o Danzo teria fugido antes, e seria nesse momento final que o Naruto teria voltado para a vila. Que na luta contra o Deidara e o Sasori, que viria depois, no momento da missão ao resgate ao Gaara, esses dois eram realmente os Akatsuki mais fracos e não teria qualquer tipo de chance contra ele.
Membros como Deidara, Sazori, Hidan, Kakuzu, esses seriam facilmente derrotados, dando trabalho ao Naruto apenas membros mais fortes como Kizami, Itachi, Pain, Obito e talvez a Konan. Isso seria uma amostra clara que o Naruto estaria várias vezes mais forte que o Sasuke, mesmo que ele de alguma forma tenha conseguido dominar a marca da maldição dele, ainda no nível 1. Isso porque ele teria o Hiruzen vivo, que da mesma forma que cuida do selo da Anko, cuidaria também do Sasuke. Mas não tinha como ele acessar o nível 2, porque ele precisava da droga que Orochimaru criou pra isso. Só que a guerra civil teria continuado, mesmo com eles derrotando pouco a pouco os Akatsuki, chegando ao ponto onde o Pain entraria no meio de todo esse caos para capturar o Naruto. Só que em vez de ir só com a Konan, ele também teria levado o Itachi junto a ele. A luta no arco do Pain teria sido até mais fácil, mesmo que tenha ocorrido mesmo antes, com o Jiraiya morrendo no final de tudo quando foi investigar o Pain. A diferença nessa parte em específico seria exatamente que o Sasuke e o Itachi não teriam lutado no momento que o Jiraiya estivesse morrendo, mas eles teriam lutado aqui. E seria exatamente por causa dessa luta que Hiruzen teria feito o sacrifício dele. O Hiruzen, ele já sabia que estava se tornando cada vez mais fraco, por causa da idade, ao ponto que ele não podia mais suportar ficar no campo de batalha daquele nível. Por isso que ele se sacrificaria para proteger o Sasuke de um ataque de um dos Pains. E assim ele morreria como professor que ele sempre foi, tentando consertar os erros do passado. E é nesse sacrifício que o Sasuke, ao ver o homem que lhe devolveu o orgulho através dos manuscritos ancestrais dos Uchihas, morrer para protegê-lo, desperta o Mangekyo Sharingan, conseguindo assim derrotar o Pain, que matou, talvez, um dos poucos adultos que o Sasuke viu, tentando fazer o certo, mesmo falhando diversas vezes. E, da mesma forma, teria também acabado com Itachi, que teria entregado sua vida para o Sasuke, porque esse era exatamente seu plano. E o Naruto, com a ajuda do Sasuke, teria feito a luta dele contra o Pain ficado até mais fácil, onde a dupla deles teria sido o suficiente para cuidar dos Pains que estavam ali. E nem mesmo o Shibaku Tensei Pain teria dado conta do Naruto, porque com a força que tinha e com o Rasen Shuriken já criado, com a ajuda do Kakashi, Naruto conseguiria destruir o núcleo com ele. E no final, o Nagato morre da mesma forma, mas com Sasuke estando junto e até escutando Naruto falar, ele também teria mudado no final. Porque, mais do que tudo, ele queria matar o Nagato naquele momento. E ao ouvir o discurso do Naruto sobre perdão, paz, ódio, e vendo o quanto ele tinha mudado para alguém mais calmo, o que era totalmente diferente do seu eu mais novo, Sasuke sabia que não podia continuar daquela maneira e que tinha que mudar, tudo por causa do Naruto. Afinal, a vingança dele tinha sido cumprida, faltando realmente apenas o Danzo. Então, em vez de se tornar algo como um vingador, o Sasuke teria se visto como um juiz que vai punir aqueles que acha correto serem punidos. E assim, o arco do Pain termina com Konoha abalada, com Jiraiya e Hiruzen mortos, sendo agora possível até mesmo dar um título para os dois. Enquanto o Sasuke seria o juiz, o Naruto seria o sábio, isso para representar o Jiraiya. E eles também sabiam que ainda faltava o Obito, que era o maior perigo que tinham no momento. E com a morte do Hiruzen, Konoha entra numa crise política, restando realmente poucas pessoas para tomar o cargo. A Tsunade ela estava na vila, mas como ela nunca conseguiu superar o medo de sangue e ainda continua hesitando em se tornar Hokage, ficando apenas na área médica, ela se recusa a ser Hokage. E por falta de opção, e também com os conselheiros com medo do juiz Sasuke, o Kakashi assume o posto mais cedo como o quinto Hokage, enquanto Naruto e Sasuke, eles formam uma unidade independente, só deles para casos especiais a ordem do próprio Hokage. E Danzo, que estaria fora da vila, tentaria se aliar com o próprio Orochimaru para conseguir algum lugar em Konoha depois de tudo. Mas, claro, isso teria sido um péssimo erro. Não só porque tentar se aliar com alguém como Orochimaru era um erro por si só, mas também porque Orochimaru não se importaria nem um pouco com Danzo. Ele, na verdade, teria traído ele e o matado, roubando assim os Sharingans que tinha no corpo dele. E bem, com o Orochimaru assim, mesmo que não use os Sharingans que roubou diretamente nele, seria mais forte do que no original, afinal ele teria os braços dele. E aí vem a quarta guerra ninja. O Obito ele declara guerra e convence o Orochimaru a formar uma aliança com ele, para usar assim o Zaro Tensei. E com a ajuda do Kabuto, eles melhoram o Edo Tensei para trazer de volta o Hiruzen, o primeiro, o segundo e quarto Hokage. Os Hokages teriam sido tragos de volta exatamente porque nenhum deles estava selado no estômago do Ceifeiro. Então assim, a guerra ficaria complicada para o lado dos heróis. Mesmo que, no final de tudo, o Hashirama forçadamente teria saído do controle do Orochimaru. A guerra não só teria sido difícil por ter que lutar contra Edo Tenseis imortais, e vários deles sendo fortes, seria difícil emocionalmente para o Naruto e o Sasuke, porque estariam enfrentando pessoas próximas a eles. Como o Sasuke se encontrando com o Itachi e tendo todo o plano deles de acabar com o Kabuto, mas também o Sasuke teria se encontrado com o Hiruzen. Ele teria sido muito mais emocional com ele, exatamente por ter sido a pessoa que se sacrificou na sua frente. Mas claro, Naruto e Sasuke eram mais fortes que eles, isso teria feito ser uma luta totalmente de reencontro. Ainda mais que o Naruto e Kurama já tendo conversado faz tempo, então a união entre eles acontece naturalmente, misturando assim o Senjutsu perfeito que ele domina com o chakra da raposa. Então o Naruto, assim, atinge um novo nível do modo sábio, que faz até mesmo o Madara ficar realmente interessado nisso. E bem, falando dele, o Madara estaria se entretendo com o Hashirama na luta entre os dois, porque realmente eram os únicos que podiam lutar um com o outro. Mas no auge da guerra, enquanto Obito e Madara estavam focados nos dois garotos, o Orochimaru teria revelado o verdadeiro motivo de ter entrado nessa aliança com Obito. Ele na verdade nunca quis o Tsukuyomi infinito.
O que ele queria mesmo era alcançar um corpo que faria o Tears parecer em nada. Então, no exato momento que o Jubi chega quase na forma final e Obito tenta virar um Jinchuriki dele, o Orochimaru aparece. Usando assim o olho do Shizui, que estava com o Danzo, ele consegue aprimorar ainda mais o Sharingan, usando células do Hashirama para tornar o Genjutsu do Kotomatsukami ainda mais forte, e assim usar ele diretamente contra o Jubi, que agora não só seguiria as ordens dele, como também Orochimaru teria absorvido ele. Enquanto Obito, ele é descartado pelo Orochimaru e cai ele mesmo, sem alcançar realmente nada. Mas diferente do Madara, que queria paz no sonho, pelo menos era o que ele falava, o Orochimaru ele quer roubar e pesquisar ainda mais todo o conhecimento possível, fazendo que a luta final seja Naruto e Sasuke contra esse novo Deus Cobra que Orochimaru se tornou. E como ele é a pessoa mais traíra que tem na obra, ele nunca baixaria a guarda dele com ninguém, nem mesmo alguém como o Zetsu Negro, que só conseguiu fazer o que fez com Madara por estar enganando ele por anos. Só que a luta entre Naruto e Sasuke contra Orochimaru Jubi não teria sido apenas uma luta física com jutsu e tudo. O Naruto ele precisaria acabar mentalmente com Orochimaru. E especificamente o Naruto, por causa de todos os anos de meditação que ele teve e contato com a natureza. Mesmo Sasuke tendo o Sharingan, ainda assim precisam dele do lado de fora para cuidar do corpo físico do Orochimaru com os ninjas que sobraram, tendo que gastar até mesmo seus olhos para usar o Izanagi e conseguir sobreviver. Então, enquanto Naruto tivesse invadido o espaço mental do Orochimaru, um espaço que o Naruto está acostumado por ter o próprio dele com a Kurama e por ter ficado meditando, eles teriam tido uma luta mental entre Naruto e Kurama contra Orochimaru e Jubi. E quanto mais Orochimaru perdesse o controle e fosse ferido ali dentro, mais seu corpo físico estaria perdendo o controle do poder do Jubi. E no final, o Jubi é desfeito. E esse corpo do Orochimaru começa a morrer por ter pedido a Biju, que ele absorveu. Mas não é como se ele tivesse morrido realmente, porque ele ainda tem chance de voltar com a marca da maldição. E assim, a paz até chega a ser alcançada da mesma maneira, como no final de tudo, eles conseguiram selar e acabar com o resto dos Edo Tensei, inclusive o Hashirama, que tinha ajudado eles. Com a história assim terminando, com o Naruto já como Hokage da vila que tá renascendo, e o Sasuke meio cego, por causa de ter perdido um olho ao usar o Izanagi e não querer transplantar o outro. Isso para se lembrar que a justiça que ele, que se vê como um juiz, tem um preço a ser pago. Enquanto Naruto teria terminado sendo aquilo que ele basicamente treinou desde cedo para ser, mesmo que não tenha sido seu objetivo, no caso, um sábio. Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.